Olá! O papo literário de hoje é com o escritor Gustavo Ávila. Ele esteve aqui em Bagé no final do ano passado, durante o primeiro Fest Fronteira Literária. Ele é autor do livro Sorriso da Hiena, que foi sua estreia na literatura e já tem bons frutos, inclusive já foi licenciado para a Rede Globo. Obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Então, é a tua primeira vez aqui em Bagé? É a primeira vez. Primeira vez. E já teve alguma impressão assim da cidade ou ainda só descansou por enquanto? Só descansei. Cheguei 5 horas da manhã, então só deu para dormir, e agora almoçar. Ainda vai Dá conhecer. a impressão que tá quente. Bem quente. É verdade. Bom, falando de literatura, assim, qual é a tua primeira lembrança de contato com livros, com a literatura, de ler, assim, ou se alguém te incentivava? Como é que foi o teu primeiro contato com a literatura? O primeiro contato foi com aquela série Vagalume, né? Acho que ainda, não sei se ela parou de ser produzida, mas na minha época, quando criança, tinha bastante na escola. E eu lembro, o primeiro livro que eu li, assim, que me marcou muito foi A Turma da Rua 15, que é do Marçal Aquino, e até quando me perguntam quais são os livros mais importantes para mim, eu falo esse porque ele me marcou muito, assim. Eu lembro de ter lido e ter adorado ler, ter adorado a história. Foi o primeiro contato, falei, caramba, como é gostoso ler, como é bacana ler. Agora, atualmente, acho que pararam de fazer, mas estão fazendo filmes, né? Esses dias eu vi o Escaravelho do Diabo. Teve Escaravelho. E assim, e tu tinha alguma influência, tipo, em casa também? Não, sim, minha família sempre foi muito focada na educação, mas eles sempre focavam mais na educação para o trabalho, assim, sabe? Você tem que estudar para trabalhar, então era muito curso técnico, então a gente foi direcionado mais para uma educação para trabalho, assim. Tem muita importância na educação, mas mais para trabalho. Infelizmente, leitura assim, não foi tão incentivado assim, na infância. Tu descobriu sozinho, então? Foi sozinho, tipo pela escola, enfim. Na verdade, eu descobri mais a literatura mesmo, até mais para frente, assim. Realmente, eu já gostava de ler, mas eu não lia com tanta frequência. Quando eu comecei a trabalhar com publicidade e tornei redator, que eu realmente comecei a me interessar mais pela escrita, assim. E como é que foi esse caminho para a redação publicitária, né? Porque tu pode fazer várias outras coisas, criação, enfim. Como é que tu chegou na redação publicitária? Como é que foi esse caminho? Na verdade, quando eu comecei a fazer publicidade, né? Eu não sabia muito bem o que fazer naquela época de escolher a faculdade que ia fazer, né? E eu gostava muito de criar, era uma parte mais criativa, assim. Só que eu não tinha ideia que na publicidade, na criação, tinha uma divisão de diretor de arte e redator, que a gente, para quem não é da publicidade, a parte de criação a gente trabalha em dupla, né? Que é o diretor de arte, que resumidamente trabalha mais com a parte gráfica, e o redator que trabalha mais com a parte do texto. E na minha cabeça eu queria ser diretor de arte. Eu imaginava que ia ser diretor de arte, eu não conhecia muito bem a fundo ainda. E foi um professor da faculdade, que ele tinha uma agência lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo, que ele falou para mim, eu te contrato, mas eu te contrato como redator. Eu queria um emprego, estava desempregado, aceitei, não fazia a menor ideia como é que seria ser redator. E eu até falo hoje qual é a importância, né, de um professor para ele, professor que realmente olha para você e enxerga em você alguma coisa que você ainda não enxerga, né? A diferença que faz um bom professor, né? E orienta, né? Exato, como ele consegue te colocar no caminho, né? Eu sempre tento ressaltar isso porque a gente precisa valorizar um pouco mais, bem mais os professores, né? E conseguem colocar a gente no caminho certo, né? Com muito custo, né? Foi ele que me colocou no caminho da escrita. Né? E há quantos anos você já trabalha nessa área? Vai fazer uns 12, 13 anos já. E quando é que tu teve, assim, a ideia de publicar um livro, de escrever para publicar, assim? Já foi o primeiro livro, já foi, assim, ou tu fez alguns contos antes, já publicou alguma coisa antes, como é que foi? Trabalhando em publicidade depois de uns 7 anos trabalhando em publicidade, tinha algumas ideias na publicidade que eu não conseguia levar para frente na publicidade, né? Que eram ideias mais de contar umas histórias que não se encaixavam na publicidade, que era uma coisa mais comercial. Eu queria muito colocar essas ideias no mundo, né? E aí eu comecei a perceber que, talvez eu poderia colocar essas ideias que eu tenho de uma outra forma, né?
E aí fui falar, vou colocar na literatura. Aí comecei a estudar sou bastante autodidata, assim, né? Eu nem terminei a faculdade, saí da faculdade no meio do período, porque eu achava, não estou orientando a sair da faculdade, tá, gente? Mas no meu momento de vida que não estava me rendendo tanto quanto eu imaginava. Então eu resolvi estudar por mim mesmo, assim. E resolvi estudar literatura para saber como é que escrevia, como é que montava um livro mesmo, né? Eu comecei bem do zero, assim. E quanto tempo levou até tu começar a escrever mesmo, assim? O Sorriso da Hiena foi o primeiro livro. Eu tinha algumas ideias, eu sempre tenho algumas ideias e anoto num e-mail, num caderno que eu tenho de ideias. Ideias, eu escrevo algumas linhas ali só para falar mais ou menos do que é a história. E eu guardo. Essa era a história que eu tinha mais vontade de levar para frente, assim. Que era, eu sempre fui muito de questionar muito sobre a maldade, por que a gente se torna pessoas más, será que é a gente mesmo, que a gente nasce assim, ou será que é o ambiente que a gente cresce que nos torna desse jeito? Eu sempre fiquei muito curioso com isso, né? E eu tinha essa ideia do livro, eu lembro que eu estava numa festa com um amigo e eu comentei para ele dessa história desse livro, e ele ficou entusiasmado, falou, você tem que escrever esse livro. E aí eu comecei a escrever ele, demorou 3 anos e meio, assim, mais ou menos, para terminar ele mesmo, assim. E tu já tinha editora? Foi editora independente? Como que foi esse processo até ele estar prontinho ali? Então, às vezes é até mais difícil você conseguir publicar do que até escrever, assim, né? Escrever é só você, né? Você consegue te colocar, te disciplinar, arrumar os horários e fazer o que você quer. Mas publicar, conseguir achar uma editora, demorei mais ou menos uns 2 anos para conseguir, porque eu brinco assim que se algum editor abrir o e-mail, buscar meu nome na caixa de e-mails dele, vai ter uma mensagem minha lá, que eu mandava para todo mundo. Eu fazia assim, eu achava um editor eu procurava no LinkedIn, Companhia das Letras, e aparecia todos os editores lá que estavam lá na Companhia das Letras. Só que não tinha os e-mails dele lá, então eu chegava no Google e colocava assim, @companhiadasletras.com.br. E aí aparecia o e-mail de alguém da Companhia das Letras. E aí eu descobria lá que esse e-mail de alguém era, sei lá, claudia.ramos@companhiadasletras.com.br. Eu descobria que o e-mail da companhia era nome, ponto, sobrenome. Eu ia lá no LinkedIn, achava o editor e mandava o e-mail nome, ponto, sobrenome. Aí se voltava o e-mail, eu descobria que não é o e-mail desse cara. Se não voltava, eu falava, foi. Aí esperava umas 2, 3 semanas, não tinha resposta, mandava para outra. E fiz isso com todas as editoras do Brasil. Já mandei para fora do país também, para uma agente alemã, mas também não deu certo. Aí depois de 1 ano e meio, 2 anos tentando com editoras mesmo, de uma forma tradicional, eu resolvi lançar de forma independente, banquei do meu próprio bolso mesmo, não tenho os amigos. Um amigo meu fez não sei se vai ter essa pergunta mais pra frente, eu já estou falando demais. Não, pode falar, pode seguir. Teve um amigo que ele fez a capa, uma outra amiga fez a diagramação, uma outra amiga ela fez a revisão. A gente juntou essa galera inteira, porque eu já morava em Florianópolis nessa época já. Então na agência de publicidade eu tinha todo mundo que eu precisava para fazer o livro, tinha lá. Sim. Inclusive o cara que negociava com as gráficas na agência, ele negociou para mim, com a gráfica, e conseguiu um preço melhor, tudo. E aí lancei de forma independente, 500 exemplares, fiz um site, vendi pela internet. Então eu mesmo embalava de madrugada e mandava pro correio depois. E quando é que tu começou a perceber esse retorno das pessoas, né? Porque ele ficou bem conhecido também. E quando é que tu começou a perceber esse retorno, assim? Foi bem cedo, assim, o que eu fiz, né? Quando eu recebi o livro, comecei a vender e aí eu peguei uma quantidade desses livros e comecei a enviar para canais literários no YouTube, no Instagram. E, aliás, tem que reconhecer o trabalho que eles fazem, que foi crucial, assim, para todo o resultado que teve. Porque eles conseguem, eles têm um contato direto com os leitores, né? E muita gente segue eles, muita gente pega a indicação deles. E quando eles começaram a falar bem, e foi uma avalanche. Assim, algumas começaram a falar, aí outros desses canais literários também começaram a ver, aí abria mais portas para falar com esses outros canais também. Então foi bem exponencial assim, o marketing com eles. Assim, né? E eles abriram a porta, abraçaram a ideia, por ser um autor independente, por ser um autor brasileiro, então eles gostaram, né? Então ajudaram muito. Assim. A maior parte do marketing do livro mesmo que eu fiz
pessoalmente, foram com eles e deu super certo. Em mais ou menos uns 6 meses já tinha vendido quase todos. 3 meses, na verdade, tinha vendido quase todos os exemplares. E ele chegou a ser comercializado na Amazon, né? Isso. Mas era e-book ou... Na Amazon era e-book. Físico. Era e ele foi ao topo, né? Ficou na lista dos mais vendidos, já chegou no primeiro lugar várias vezes no ranking. E como é que foi pra ti como é que tu ficou sabendo, assim? Como é que eles te dão um retorno, assim? Olha... Porque você não espera, né? Você não espera que você quer, né? Você deseja muito que isso aconteça, mas quando acontece, e tem um medo, né? Porque agora você vou ver o que as pessoas vão achar, né? No livro que você dedicou 3 anos e meio, se as pessoas odiarem, porque, principalmente na internet, né? As pessoas falam mais mal do que bem, né? É uma possibilidade, né? As pessoas meio que às vezes se escondem assim pela internet para poder falar, mas comigo, que bom que foi justamente o contrário, assim, teve muita resenha positiva, teve resenhas negativas e não vejo problema em ter as resenhas negativas também, porque você tem que saber lidar com isso e até olhar isso para saber onde você pode melhorar ou não, né? Saber o que está fazendo alguma coisa que talvez não seja uma forma tão correta. Mas foi incrível, foi incrível. Eu lembro que a primeira resenha que eu vi da Tatiana Feltrin, no canal literário dela, falando super bem, ela é super conceituada nesse meio literário na internet, né? Então foi incrível. Assim, cara, até hoje, eu fico olhando no celular direto, aí tem a galera me marca quando faz um post, né? Hoje mesmo, de manhã, tá vendo, já tinha mais um. E eu leio todos, assim, é incrível, ver o carinho, porque você faz parte da vida das pessoas, né? E por causa da internet, elas têm contato direto comigo, elas me mandam mensagem no Instagram, por e-mail, você consegue conversar. E às vezes tem alguns leitores específicos, você vê a importância que foi para eles. Eu lembro até hoje, 2 pessoas foram bem importantes assim, que um foi um cego que me mandou uma mensagem por e-mail. Ele falou que leu, ele pegou o livro em e-book, né? E ele e uma amiga dele, que é cega também, e eles botaram num programa para o programa converter para eles em áudio, né? É incrível saber como chega, né? Como é que essa história chegou. Como eles queriam ler, né? Eles queriam muito ler, né? Porque eles têm um processo diferenciado, exatamente, né? E teve uma outra mulher também que mandou uma mensagem para mim falando, porque no livro tem um personagem que tem a síndrome de Asperger, e ela falou que a filha dela tem. E ela ficou super feliz de ver algum personagem tratando dessa síndrome, que ele podia fazer qualquer coisa, que não tinha uma limitação por causa das limitações que ele tem por causa da síndrome. Isso foi incrível, assim, saber que... E como é que foi essa tua inspiração? Tu criou isso ou tu juntou coisas do teu imaginário com coisas da tua realidade? Como é que foi essa inspiração para escrever a história? Para a história? Para a história foi porque eu realmente tinha essa curiosidade sobre maldade. Assim, eu sempre tive essa curiosidade sobre maldade. Eu lembro uma vez, isso faz muitos anos, eu nunca esqueci disso. Eu estava num ponto de ônibus, isso faz uns 15 para mais anos. Eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus para sair do trabalho e voltar para casa. Então o ponto de ônibus estava bem cheio. E vindo na calçada, estava vindo um cara gigante, enorme, meio pau encarado, assim, né? A primeira impressão que você tem, você já fica meio receoso, assim, né? Um cara grande, mal encarado. E ele chegou perto de mim e tinha uma mulher do meu lado, e aí ele deu um sorriso pra essa mulher que eles conheciam, depois eu vi que eles conheciam. Era um sorriso tão bom, assim, sabe? E aí você fica nesse negócio da primeira impressão, da certa maldade que te causa, mas o sorriso que ele deu pra ela tão meigo, assim, sabe? Aí você vê a bondade dentro desse invólucro que você fica receoso. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça, assim, né? E eu queria tentar descobrir isso, o que tem da gente dentro da gente que torna a gente uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, assim, sabe? O que faz fazer as nossas escolhas, né? E aí eu tive a ideia de um rapaz que ele sofre um trauma muito grande quando criança e quando ele cresce ele vira uma pessoa ruim. E aí a grande questão dele eu me tornei essa pessoa ruim porque eu vi os meus pais sendo mortos na minha frente quando eu era criança, ou eu realmente já teria nascido assim, já nasci assim, eu teria me tornado a pessoa que eu sou hoje, mesmo se não tivesse esse trauma, né? E aí fica em torno dessa questão, né? E como é que surgiu a Rede Globo, assim, né? Todo esse meio, esse tempo. Como que isso aconteceu? Depois que eu vendi a publicação independente, eu consegui uma agente literária que chama Mariana. E a Mariana, ela conseguiu uma editora para mim, então aqui é a Verus, né, do Grupo Record. E aí foi que realmente o livro foi para o mundo de verdade, com uma tiragem maior. A primeira tiragem foi de 5.000 exemplares, a gente já está na 3ª edição agora, foi para a 3ª edição essa semana.
Mas antes, eu tinha vendido para a Verus, da Record, só que antes da Verus publicar, a gente já conseguiu esse contato com a Globo, a Mariana conseguiu, e aí a gente vendeu os direitos de adaptação para a Globo. E tu que procurou a Mariana, ou ela te achou assim, ela leu e te achou, como é que foi? Eu que procurei ela. Antes, quando eu fui lançar de forma independente, eu cheguei a procurar ela para conseguir uma agente. Achei que se eu tivesse uma agente, talvez eu consiga entrar no mercado literário mais fácil. E realmente consegue. Só que também para conseguir uma agente é muito difícil. Não tem muitas agentes, elas normalmente são cheias de autores também, então é difícil você conseguir entrar conseguir uma agente também. Mas aí, como eu não ia conseguir trabalhar com ela, a gente ficou sempre trocando, a gente ficou muito próximo, trocando contato, tudo. Quando eu resolvi lançar o livro de forma independente, fiz um trabalho com ela que chama leitura crítica. Então ela leu meu livro, meu rascunho, e me fez um relatório de coisas que poderia mudar, apontando certos pontos. E aí a gente sempre ficou mantendo contato. E aí depois que a gente conversando, ela virou minha agente, ela que foi atrás da Globo e de outros contatos para vender. E tem previsão, assim, de adaptação do lançamento ou não? Não. Eu vendi agora em 2015, começo de 2016, e eles têm 2 anos para decidir se vão fazer ou não alguma coisa. E se nesses 2 anos eles decidirem que não vão fazer, eu pego os direitos de volta. Se eles decidirem que vão fazer, eles têm mais 5 anos para botar o projeto na rua, assim. Aí se nesses 5 anos não fizer nada, eu pego os direitos de volta também. Então, pode demorar 7 anos ou menos, não? Mas a expectativa está bem alta. Assim. Eu tento até não pensar muito nisso, porque como eu não tenho mais poder nenhum sobre essa história, sobre o Com a Globo, assim, eu tento esquecer, deixar rolar, tocar os projetos, mas fico ansioso demais. E já tem um novo livro a caminho, né? Já tem. Ele vai ser um romance policial também, vai ter o detetive Arthur, que é no romance do Sorriso da Hiena também ele é. Só que é uma história antes do Sorriso da Hiena. Não tem nenhuma ligação, só o detetive. Até no Sorriso da Hiena eu falo que o Arthur ele resolveu um caso que tornou ele um pouco mais famoso, é esse caso que ele vai resolver nesse livro agora também. Quando a luz apaga. Quando a luz apaga, tá? Esse nome provisório, né? A minha ideia era terminar ele esse ano, só que eu não consigo terminar porque eu tô travado numa parte ali que tá tirando sono ali um pouquinho, mas espero terminar agora no primeiro trimestre. E o que te fez optar por um romance policial? Na verdade, eu nunca quis ser escritor de romance policial, né? Eu nem quero, talvez, ser escritor só de romance policial. Mas como essa história, ela pedia um romance policial, porque ela tinha esse crime, tinha essa parte criminal, que tinha uma investigação, aí eu optei por fazer um romance policial. Eu tenho mais 2 ideias de livros, esse Quando a Luz Apaga, que vai ser um romance policial também, e o terceiro vai ser totalmente fora, vai ter uma investigação, vai ser uma investigação mais arqueológica, vai se passar no Brasil e na África, então vai ser uma coisa, vai fugir bastante do policial. Tem um conto na Amazon também que chama Pá de Cal, ele tem uma coisa mais investigação, assim, mas era uma coisa mais ficção científica também, então eu tento... O que a história pediu, eu vou pelo lado da história, assim. E tu já tem uma rotina, assim, todas as manhãs tu para pra escrever? Ou não? Ou tu... Agora Quando eu tenho. Eu tinha pedido demissão no ano retrasado. No ano retrasado fiquei 1 ano e meio só dedicado pro livro, né? Só dedicado à literatura. Aí eu vou pegar o que eu tenho de poupança aqui, tudo conseguir juntar e vou me segurar com ela. A poupança acabou, porque a literatura ainda não está dando tanto dinheiro, não está dando muito, bem pouco, aliás, mas é uma coisa que você ama, né? Então agora o que eu faço? Eu voltei para trabalhar em agência de publicidade, só que eu consigo trabalhar numa agência, agora eu só trabalho no período da tarde. E aí no período da manhã eu escrevo. E aí eu vou para um co-work lá em Florianópolis, onde eu moro, né? Fico escrevendo durante a parte da manhã, a parte literária, e aí na parte da tarde eu vou ganhar dinheiro para sustentar. Para manter. Bom, e tu tem mais, além desses 2 livros, tu tem projetos para o futuro, assim, na literatura mesmo? Fazer oficinas, fazer estudar ou até palestras, enfim? Tu tem alguns outros projetos relacionados à literatura para o futuro, além dos 2 livros? Não. Eu fiz uma oficina, né, até quando estava escrevendo o Sorriso da Hiena com o Marcelino Freire. Foi ótimo até para terminar de escrever ele. Mas por enquanto não tenho nada em vista assim, fora de escrever, até porque já me perguntaram se eu tenho interesse em dar curso, oficina de literária, mas eu honestamente, sendo bem sincero, eu não sei se conseguiria dar alguma coisa de tanto valor assim para alunos, então acho que cobrar para alunos acho que seria meio falcatrua da minha parte, porque
eu sei fazer, mas eu não sei passar tão bem, assim, não sei, porque eu acho que assim, e aí acho que o papel também do professor é importante do professor, né? Não é só saber, né? Tem que saber passar aquilo, né? Eu tenho um site onde eu tenho um blog e de vez em quando eu coloco algumas dicas que eu consigo passar, assim, que eu acho que são importantes, mas cobrar para isso eu acho que não seria meio, não seria tão justo. Bom, a gente sempre finaliza o programa pedindo uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Então, eu queria saber uma dica de leitura tua, um livro que tu tá lendo, algum que tu leu e que tu gostou muito. Tem um livro que chama Tempo de Espalhar Pedras, do Estevão Azevedo, que é maravilhoso. Eu li, acho que foi no ano passado. É incrível, uma das melhores leituras que eu fiz assim, nos últimos anos. Vale muito a pena ler. Esse exemplar dele que eu li agora está esgotado, eu acho, porque a Kozak ela fechou as portas, né, que era da editora dele, mas ele vai ser relançado, eu acredito, pela Record ou pela Companhia das Letras. Eu acho que ou esse ano ainda, ou ano que vem já deve estar de volta, assim. Então vale muito a pena. E que gênero é? Ele é uma leitura um gênero mais contemporâneo, assim, não tem uma... Ele conta a história de uma vila de mineradores que estão buscando diamantes. Os diamantes eles acabam e eles começam a cavar na terra que eles próprios, no terreno das próprias casas, assim. Você vê a ganância e a sede pro dinheiro, sabe? E ao mesmo tempo as pedras que eles acham não retornam tanto dinheiro para eles também, né? Porque são só os trabalhadores, né? Então você vê eles se afundando literalmente nessa ganância, assim. E a forma como ele escreve também, o Estevão é lindo, assim. Então vale muito a pena. Obrigada, então, Gustavo, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Obrigado a vocês. E o Papo Literário volta na próxima semana. Tenha uma boa leitura.